Olá, como estão? Espero que bem. Bom, autoajuda, filosofia clínica ou terapias são autoajuda? Normalmente, as terapias sérias querem fugir desse termo autoajuda, porque ele é um termo depreciativo, num certo sentido. Ele quer dizer mais ou menos como uma receita de bolo, onde tem alguns passos que a pessoa segue e no final ela vai ter um resultado, um novo comportamento, um novo estado de ânimo, uma nova forma de ver a vida, apenas seguindo alguns passos como uma receita de bolo, seguindo alguns passos. No final vai dar um bolo que é igual para todo mundo, ou muito parecido para todo mundo. Então, nesse sentido de autoajuda, de uma receita onde a pessoa só precisa de uma certa força de vontade, entre aspas, para seguir a receita, ou seja, ela não precisa de fazer muito esforço, e se não fizer, ela é culpada da sua própria infelicidade. Se ela seguir esses passos, essa receitinha, no final, em 10 passos, uma lição em 10 passos, sem mestre, ela será uma nova pessoa, um novo sentido de vida surgirá, um novo comportamento abrirá novos caminhos na vida para a busca que ela queira. Sucesso, felicidade, dinheiro, que seja. Então, nesse sentido que para mim é depreciativo a autoajuda, porque isso é um engano, isso é um marketing onde se vende nas livrarias frases com pessoas famosas fazendo afirmações, né? Fazendo afirmações, premissas afirmativas, juntando de uma forma ou de outra, cada um segue essa receitinha aí para conseguirem ser melhores na vida, no aspecto que quer. Isso é enganoso, porque o comportamento humano não pode ser comparado a uma receita de bolo, nem uma máquina, nem ao computador. É o computador, aliás, que está querendo ser imitando, né, a complexidade humana, e não o ser humano querendo se simplificar a partir de pastas, a partir de receitas, a partir de itens que um atrás do outro, com alguns critérios aí, como algoritmos, darão um novo sentido à vida da pessoa. Isso é um engano, né? É um engano que a sociedade muito gosta, por ser essa sociedade rápida, essa sociedade que tem um tempo acelerado e que não pode perder tempo para nada, que tempo é dinheiro, como se tempo fosse um produto, exatamente como se poupa dinheiro, que também é um engano, não se poupa tempo como se poupa dinheiro em um banco, onde quer que seja. Então, tem várias falácias, vários vieses enganosos sociais na nossa vida de aceleração rápida para tudo, que façam que as pessoas procurem terapias rápidas, entre aspas. Rápidas até são, que são, entre aspas, são terapias mesmo, né? Então, terapias, entre aspas, rápidas, que prometem um novo sentido da vida a partir de uma receitinha de bolo, 10 lições sem mestre. Bom, a filosofia clínica, outras terapias querem fugir desse termo de autoajuda. Por quê? Porque é um processo terapêutico sério que faça realmente a diferença e modifique, ajude a pessoa a modificar estruturalmente aquilo que está nela, tem o seu tempo terapêutico. E esse processo não é linear, não é uma receita, não é mecânico e não requer somente força de vontade, entre aspas. Requer muito mais do que isso, requer uma interação terapêutica, com uma pessoa na qual as pessoas confiem e possam se abrir o máximo que consigam para conseguirem externar as suas reais questões e movimentos internos daquilo que ela quer modificar em sua vida. Numa terapia séria, a questão de início, às vezes, não vai ser a questão do final. A pessoa inicia com uma questão, mas no processo terapêutico dinâmico e movimento, essa questão fica pendurada para um outro momento da sua vida. E a questão inicial muda.
A questão final também pode mudar. A pessoa chega numa terapia com objetivo terapêutico, seja ele qual for. No processo terapêutico, o objetivo já não é mais aquele. Se viu que o objetivo, na verdade, era outro. Se mudou, aquele também vai ficar pendurado para um outro momento. E o próprio processo terapêutico não tem um caminho estabelecido. Não tem uma rota como um GPS já de começo, início e fim. A mudança de rota vai acontecendo a todo momento. Não sabemos exatamente de antemão que caminhos andar, que caminhos tomar, que caminhos não andar, que caminhos não tomar. Para onde vamos? A única coisa que sabemos em filosofia clínica é que vamos juntos, numa construção compartilhada, dialogando e andando ao mesmo tempo. Partilhante, aquele que faz a filosofia, a terapia com a filosofia clínica, e o filósofo clínico como terapeuta. A única coisa que nós sabemos é que nós vamos andar de braços dados, um ao lado do outro, todo esse caminho, em diálogo, para saber quais são as melhores opções de andar nesse caminho. Isso requer um tempo terapêutico. Ah, Fernando, mas é muito longo. Isso depende do que é longo, depende do objetivo, depende da construção compartilhada, depende de quanto a pessoa consegue, pode ou quer se abrir em terapia, depende de quanto o terapeuta está com o ouvido afinado para conseguir compreender o que houve na narrativa da pessoa. Então, as terapias tentam fugir desse termo autoajuda porque ele é depreciativo para as próprias terapias sérias, que sabem que um processo terapêutico de ajuda ao outro se ajudar requer algo mais do que uma lição, um livrinho de 10 lições sem mestre, apenas para seguir em casa, para dar uma receita de bolo, um bolinho no final da receita. Então é depreciativo. Esse tipo de autoajuda só atrapalha porque fazem as pessoas, ao mesmo tempo que não resolverem seus problemas, saírem dessa questão, entrarem num outro caminho, um caminho irreal de ajuda, ou de uma ajuda paliativa, no sentido de que não efetua mudanças estruturais internas sérias, e lá adiante ela vai sentir a necessidade de um outro autor, de uma outra autoajuda que diga outra coisa, ou a mesma coisa de modo diferente, e vamos ficando sempre na superfície da superfície. Não precisa muitas profundezas. A filosofia clínica, por exemplo, não trabalha com profundeza, trabalha com amplitude. Mas mesmo para ampliar o espectro de possibilidades terapêuticas, de melhora de si, requer caminhar mais, requer andar em direção a horizontes e não em guetos de, de receitas de 10 lições, sem mestre. Eu falo sem mestre porque antigamente, aqui um parênteses, lá no começo do Kung Fu, do Bruce Lee, nos idos dos anos 70 ou 80, se vendia, né? Ele era um ícone, se vendia livrinhos de Aprenda Kung Fu em 10 lições sem mestre. Né? Então é uma brincadeira com essa prática que existia muito antigamente, mas né, hoje se usa isso para autoajuda para questões muito mais sérias, né? Que podem mexer ou não mexer, enganar as pessoas de uma forma, com a expectativa que elas têm, de uma maneira muito mais séria. Bom, então nesse sentido, terapia não é autoajuda. A terapia séria, como a filosofia clínica, não é autoajuda. Porém, no outro sentido é. Né? Por quê? Porque as terapias, e aqui eu falo da filosofia clínica, proporcionam um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, para quem faz terapia, serve para ajudar a si mesma, né? Nas questões presentes e futuras, mesmo que ela finalize o processo terapêutico. Ela vai sair da terapia em alguma medida, em alguma variação, em algum grau, com conhecimento da sua estrutura interna de pensamentos melhor, vai saber mais qual é a sua estrutura interna e também vai compreender um pouco mais quais são os seus modos de ser, de colocar essa estrutura interna em contato com as coisas do mundo, com as coisas externas, com seus comportamentos. Então, mesmo que a pessoa não esteja procurando um autoconhecimento diretamente, só resolver um problema ou fazer uma busca importante na sua vida, ela acaba, no final do processo terapêutico, podendo ter um pouco mais de autoconhecimento. E esse autoconhecimento pode e deve ser usado como uma autoajuda na sua própria vida. Né? Então, sim, nesse sentido,
as terapias e a filosofia clínica funcionam secundariamente como uma autoajuda a partir do autoconhecimento. Então, sim, nesse sentido, nós acabamos entrando no espectro de uma autoajuda, mas não nos parâmetros, né, com as noções que essa autoajuda que se vende aí, né, na moda, na propaganda, com esses autores aí que ganham milhões e milhares de reais, dólares e euros para dizer que a vida é simples, que a vida é fácil, que tudo é tranquilo, que é só seguir a lição, que ele mesmo escreveu naquele livro, que ele tem em conta a experiência dele, né? Então, são coisas. Quando alguém oferecer para vocês uma ferramenta de ferramentas para facilitar a vida, para criar atalhos para a felicidade, sucesso, buscas, desconfiem. Né? Vamos lembrar sempre de Edgar Morin que a complexidade do existir não pode ser simplificada. Ela pode ser compreendida fenomenologicamente, ou seja, a partir daquilo que aparece, e a complexidade não é algo que está fora do mundo, mas é aquilo que nos entranha com o mundo, ou seja, é uma união, uma síntese entre essas nossas questões internas, os nossos pensamentos, nossas sensações e emoções, com aquilo que o mundo nos traz e do qual interpretamos o mundo. Esse emaranhado complexo não há como simplificar, porque essa é a maneira de viver, em complexidade. Querer simplificar a vida é querer enxergar a vida de uma forma, como diz Morin, de uma perspectiva mecânica, como se pode simplificar um foguete da NASA. Ele é complicado, não complexo, ele é complicado, mas destrinchando em etapas, conseguimos simplificar cada passo do processo. Não é assim a vida humana, vai dizer Morin. Ela é complexa, não complicada. E a complexidade está na base da nossa existência. Então nós temos que aprender a viver com a complexidade, compreendê-la e viver no complexo. Não tem como simplificar. Então, se alguém nos oferecer ferramentas, remédios existenciais, práticos, para ver melhor em 10 lições, duvidem, duvidem. Porque o nosso processo interno não aconteceu, não cresceu, não se formou e não continua se formando a partir de dados simples da existência. Mas a complexidade das relações que temos entre nós mesmos, com os outros e com o mundo. E nesse ponto, aqui tenho que fazer, como não fazer, a propaganda da filosofia clínica. Porque também fiz muita terapia com muitas outras terapias. E hoje, na filosofia clínica, como terapeuta e como partilhante da filosofia clínica, posso dizer, por experiência própria, que a única terapia que nos dá a noção dessa complexidade, desses caminhos existenciais que temos, e nos faz reconhecer não só nossos potenciais, potencial, temos que ter nossos potenciais, passar nossos medos. Não, não só isso, mas principalmente, fundamentalmente, nossos limites. E quando nos mostra isso, nos mostra de forma detalhada, analítica e sistemática, só a filosofia clínica. Só a filosofia clínica nos mostra, tem a capacidade de nos mostrar a nossa estrutura interna em contato com nossos modos de ser, compreender a complexidade que é e, ao mesmo tempo, nos dar a clareza de que podemos certas coisas, temos limites aqui, podemos tentar por ali, temos armadilhas aqui que nunca vão ser desmanchadas, outras que podemos sinalizar. Só a filosofia clínica nos dá uma visão ampla do todo daquilo que nós queremos que apareça na terapia, e isso pode ser por nós usado como autoconhecimento e sim autoajuda no nosso bem viver, seja ele qual for, daqui para diante. Bom, então nesse sentido a filosofia clínica e penso que as outras terapias sérias reconhecem um processo de início, meio e fim terapêutico, mas um processo que não está previamente marcado por critérios ou por caminhos ou por objetivos que servem para todos. Essas terapias que pensam que o processo terapêutico é complexo, mas por isso mesmo ele é benéfico, porque vai mostrar a real complexidade do que somos e essa complexidade nos dará luz a como nos movimentar no mundo e em nós mesmos. Essas terapias sérias são autoajuda num outro sentido,
do que não essas autoajudas aí vendáveis em livrarias, em receitas de bolo de 10 lições, 100 mestres, 100 mestre para ser feliz, bem-sucedido e, e viver um novo sentido da vida. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem, ajuda a passar a mensagem da filosofia clínica adiante. E também, se quiserem fazer comentários, também ajuda, né, para eu poder compreender um pouco mais o que vocês pensam sobre o assunto e poder dialogar com vocês e fazer mais vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.